Sustentabilidade. Com certeza você já ouviu essa palavra. Mas você sabe o que ela significa? Qual a sua importância? A relação dela com o seu dia a dia, com a sua casa, com o seu bairro ou até mesmo com o futuro do planeta? Se você tem alguma dessas dúvidas, o TV Câmara Entrevista de hoje te convida para fazer parte dessa conversa sobre esse tema tão importante e atual. E para tratarmos sobre o tema de hoje, o TV Câmara Entrevista conta com a presença da bióloga da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana de Jacareí, Julian Castro. Contamos também com a participação de Mário Soléu, que é arquiteto, paisagista e também professor do curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da FATEC de Jacareí. Bom, gente, queria agradecer por vocês terem vindo aqui hoje para a gente conversar sobre esse tema super importante, né, nos dias de hoje, né? Maravilha, eu que agradeço aí a oportunidade de falar desse tema que para mim me é muito caro. Sim, obrigada pelo convite. Bom, eu acho então que para a gente começar a nossa conversa aqui, né, eu acho que o mais importante de tudo é justamente a gente definir, né, até para nortear a nossa conversa aqui, então, o que é sustentabilidade? Gostaria de começar? Eu acho que assim, a gente pode voltar um pouquinho atrás, né, quando o termo se originou lá em 1987, quando falava de desenvolvimento sustentável, né? E aí a sustentabilidade veio a reboque disso, visando conseguir suprir todas as necessidades humanas sem impactar, né, tão negativamente todos os impactos que a gente tem na questão, né, da natureza e também os impactos sociais. Então, a sustentabilidade eu gosto de ver ela hoje, né, muito mais como uma caminhada, porque eu temo que a gente, de repente, tenha caído já esse termo em um risco da gente não ter atingido o mínimo disso, mas ter caído assim para poder se apropriar desse termo sem que a gente tenha atingido mínimos passos, né? Então, eu gosto de enxergar como uma caminhada para a gente chegar cada vez mais próximo desses objetivos. Um processo, então, um processo, né? Exato. Sim, porque, na verdade, a sustentabilidade, ela é basicamente imitar o que a natureza faz, né? Usar dos recursos sem exaurir, sem eliminar de vez, e aí você pode estar sempre consumindo e se preocupando com o meio ambiente. Porque as pessoas pensam às vezes que ser sustentável, na verdade, é você deixar de explorar. Na verdade, você tem que fazer o consumo consciente do que é natural, dos recursos naturais. Então, quando você faz o consumo consciente dos recursos naturais e faz, né, essa manutenção de vida, aí você vai ter sempre. Então, você se sustenta, né? Você produz e você tira sem exaurir. Isso, e aí a gente tem esse tripé inicial, né, que é a questão de seja serviços, instituições, produtos e até estilos de vida que sejam o tripé inicial da sustentabilidade, né? Economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Depois isso até se expandiu, esse tripé, para 4 pilares e foi colocado também o culturalmente aceito, porque senão a gente corre nesse risco da gente querer passar uma verdade para o outro, né? Que não cabe, né, naquela realidade. Que não cabe naquele contexto, naquela realidade. E hoje esse tema, além da questão social, ecológica, ambiental e econômica, cultural, também tem se expandido para as questões de política, ética e de gênero. A gente costuma conversar, né, dentro da educação ambiental, que às vezes a gente chega falando de preservar, mas às vezes aquela pessoa que está ali utilizando do recurso, ela só consegue pensar na subsistência. Então, por vezes, ela não está preocupada se ela vai fazer a reciclagem, se vai separar o lixinho. Ela está preocupada em existir, né? E aí, nesse caso, a gente também tem que tomar cuidado em quais são as nossas ações que podem ser feitas dentro da nossa realidade. Exato. E é interessante também que às vezes a gente pensa que a gente tem que criar algo novo para chegar nessa sustentabilidade. Sim. E vale lembrar o que a Julia também falou no início, que na verdade a gente já vive num sistema que é sustentável, né? Então, quando ela fala de imitar a natureza, sim, mas a gente está tão desconectado de onde a gente vive, né, do nosso próprio ecossistema, e aí essa ação linear dentro de um sistema cíclico faz com que a gente cause impactos, muito mais impactos negativos
e que, em última instância, prejudica não só todos os recursos da natureza como um todo, mas a nossa própria saúde e até um risco da nossa permanência aqui nesse planeta, sim, que é um ambiente sustentável. A gente que está ali precisando se ajustar, entender como ele funciona. Então seria a busca por esse equilíbrio, né, de novo, né? Tipo, a sociedade humana em equilíbrio com a natureza, mais uma vez, né? Eu achei interessante, né, se você poderia repetir, os pilares que você falou, né, que é ambiental, social, cultural. Exatamente. Originalmente era o chamado de tripé, né? Então, qualquer atividade ou produto que fosse, deveria ser, né, caminhar para que seja ecologicamente correto, né, ou ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável, porque também senão a gente corre o risco de aumentar essas desigualdades de quem pode ter acesso a isso, né? E aí depois foi ampliado para a questão do culturalmente aceito. Culturalmente, Exato. Não, então, é justamente isso que eu queria trazer agora, né? Eu queria trazer uma certa provocação, vamos dizer assim, é que eu acho que quando a gente, aqui no Brasil, né? O Brasil é um país com uma biodiversidade muito grande, né? Mundialmente está numa posição da questão da preservação ambiental por conta da Amazônia, né? Tem até relações com outros países, tem o Fundo da Amazônia e tudo mais. Mas eu sinto que quando a gente fala de sustentabilidade aqui no Brasil, fica muito reservado essa questão da preservação ambiental e fica um pouco de lado as outras questões. Eu queria saber se é isso mesmo ou se não, como que vocês enxergam essa questão, assim? Enquanto bióloga, eu penso da seguinte forma. Está ligado ao nosso ambiente onde a gente vive, porque é dele que a gente tira o nosso sustento, né? Seja ele o alimento, a água, como que você vive bem, com saúde, num ambiente, né, negativo e poluído. Só que assim, na verdade, a sustentabilidade, ela vem de você produzir aquilo que você precisa. E também a gente tem que ter a responsabilidade sobre aquilo que a gente produz. Que aí entra na questão até da logística reversa. Como o professor falou, a gente vive, a natureza ela é feita de ciclos. Ciclo do nitrogênio, ciclo da água. Então a gente tem uma ciclagem de nutrientes e assim os animais e as pessoas vão vivendo. As plantas. Só que aí, quando a gente pega nessa questão linear, é porque o homem, ele retira da natureza, ele consome e ele descarta. E aí, as empresas, elas têm essa questão de produzir e entregar. Você vai consumir e vai descartar. Então, quando você consome e descarta, você está produzindo o lixo e aí você está fazendo essa questão de utilizar e jogar fora. E aí, a gente costuma falar, inclusive, dentro da educação ambiental, que não existe o fora. Né? Não vai para some, assim, desaparece. Ele vai para algum lugar. E aí, quando a gente pensa nisso, nós, enquanto consumidores, a gente às vezes só quer consumir o produto e eliminar os resíduos. Só que a gente precisa pensar que quem produz esse material também é responsável, até inclusive, por recolher esse material. E é isso que pensa a logística reversa, né? Só que a gente ainda tem muitas fábricas que não fazem a logística reversa porque ela não, digamos assim, porque não tem incentivo correto. Né? Se a gente pode falar dessa forma. Então, por exemplo, você sabe que hoje é muito mais comum do que antigamente você devolver a pilha no lugar onde as pessoas andam com pilha no bolso para descartar elas corretamente. Lâmpada, a gente tem esse hábito já também. Pneus, a gente tem o hábito de devolver. Só que aí entra naquela questão. E remédio, por exemplo? O remédio que você vai descartar e vai poluir um rio. O remédio que você vai jogando aos poucos na privada e vai, né, contribuindo para o acréscimo de antibiótico no nosso rio. Então, a gente, às vezes, não tá ciente de algumas ações nossas que são cotidianas e que elas acabam atrapalhando, de alguma forma, né, esse ciclo. Porque aí a gente vai só descartando. Quando a gente vai se responsabilizar, né, por retornar aquele material que foi consumido, o nosso resíduo, que é nosso resíduo, fui eu que produzi. Como que eu faço para retornar ele para o ciclo? Basicamente, né, é o primeiro passo para a gente ir atrás de uma sustentabilidade o mais humana. Sim, legal. Mas eu também concordo com você quando você diz que para a gente aqui o termo ele é muito mais associado mesmo a essa questão da preservação ambiental, né? E às vezes corre o risco até de achar que ele para se fazer
algo relacionado à sustentabilidade, deva-se abrir mão das atividades de mercado, econômicas, Sim. E isso não é possível, né? Porque a gente vive em um sistema que mesmo hoje a gente tendo dinheiro como meio, mas desde sempre a gente teve essas relações que não deixavam de ser relações de mercado, né? Enquanto espécie. E até fazendo, acho que um gancho interessante, que a gente vive então nessa questão ecológica que, como a Júlia bem colocou, tudo que a gente faz está num ambiente. Então, a primeira preocupação é justamente essa, para a gente perceber que tudo que a gente faz nesse espaço, nesses ambientes, no micro e no macro, geram impactos e que, conforme a escala, isso se torna muito prejudicial, devolvendo para a gente, né, uma série de consequências que a gente tem que arcar. Mas então essa parte que a gente pode chamar da ecologia, né? E aí a ecologia é interessante a gente também refletir, que ela vem, o termo eco vem de oikos, que é a casa, e logia, logos, que é o estudo. Então, o estudo da nossa casa. E a economia, ela também tem a mesma raiz, né? Que é a casa, mas né, o eco, oikos da nossa casa, mas o nomos é de administração. Então, como que a gente está administrando essa nossa casa? Tanto no micro quanto no macro, né? Então, eu acho que é legal a gente refletir em relação a isso. Tudo que a gente faz aqui é o planeta Terra, né? Então, tudo que eu estou fazendo aqui reflete no micro e no macro. Com certeza. Não, e perfeito isso que você falou. Até pensando nessa questão, então, do desenvolvimento econômico, né, hoje em dia, eu vejo que às vezes tem uma discussão que um é o oposto do outro, né, a sustentabilidade, exato, e a questão do desenvolvimento econômico são dois opostos. Eu queria saber, eles são o mesmo ou hoje em dia eles precisam andar juntos? Precisam. Na verdade, como citei, as empresas elas não têm nenhum incentivo para que elas sejam ecológicas, basicamente. Porque esses dias mesmo a gente ouviu falar que o plástico ele é muito prático, é muito barato para ser produzido. Só que a empresa que produz o plástico em grande escala, ela não tem nenhuma responsabilidade sobre esse retorno. Então, materiais que são potencialmente poluentes, eles deveriam ser retomados, né? E aí a gente tem que responsabilizar, então, a própria empresa na produção. E aí a própria sociedade ela vai ter esse consumo mais consciente. Só que aí o que acontece? A gente falou da questão da economia, né, que a sustentabilidade ela também envolve a economia, envolve o aspecto social, porque aí quando você fala de ciclagem, você fala de reciclagem. Então, quando você fala de reciclar, você lembra justamente de quem faz a coleta do material reciclável. Geralmente é uma atividade que ela é extremamente importante para a gente, né? Ter de volta esse material que iria para o lixão ou que iria para um aterro, ele volta a entrar nesse ciclo para que ele seja... para que a gente evite de usar nova matéria, né, prima do local. Você reutiliza uma matéria que ela vai ser, às vezes, que nem o vidro, por exemplo, ou o plástico, ele é infinito ali, né, nesse ciclo. Então, a pessoa que faz a reciclagem, ela tem um aspecto social muito importante também. Pode ver que geralmente eles estão à margem, né? E quanto o papel deles é muito importante. Então, eles deveriam, por exemplo, ser um tipo de trabalho extremamente valorizado, né? Até mesmo remunerado muito bem. Mas não acontece isso. Então, a gente tem esse aspecto econômico e social muito presente dentro da sustentabilidade quando a gente fala de reciclar o material que a gente está produzindo a rodo aí. Então, eu achei interessante o que você falou, porque justamente, né, quando a gente observa na cidade, quem vai atrás desse material para reciclagem, geralmente acaba sendo até como uma última opção, né, não tenho nada para trabalho, vou atrás. Realmente, talvez uma maior valorização dessas pessoas, dessa profissão em si, fosse bem melhor. E a gente vê também essa ligação direta em relação ao mercado, e eu vejo com muitos bons olhos que a gente consiga ampliar cada vez mais que as microempresas, né, iniciativas de cada indivíduo, e aí as empresas, né, de pequeno porte, médio porte, e também as empresas de grande porte, migrem para esse viés, porque nos últimos anos a gente tem aumentado a nossa consciência em relação a isso. E falta muito no mercado ainda opções para que a gente possa trocar uma opção de consumo por outra. E muitas vezes essas alternativas elas vêm realmente com um valor que é altíssimo, alto, né? Mais caro. Exato, e acaba gerando uma segregação ali. Mas quanto mais oferta a gente tiver, porque a demanda, né, aquele jogo do mercado mesmo de oferta e demanda. E
no ano de 2015, por exemplo, a gente teve um aumento aí de 80% no mercado de produtos orgânicos, né? Então, que mostra justamente que nós, enquanto, né, população, sociedade, aqui no Brasil especificamente, temos aumentado a nossa consciência e estamos procurando, né, consumir mais esses produtos. As grandes empresas, elas têm uma responsabilidade muito grande, nem todas exercem, infelizmente, né? Muitas vezes também são programas de sustentabilidade muito... para dizer que existe, para dizer, né, que existe, né? Pouco acessível. Mas também a gente tem que lembrar que toda atividade gera um impacto. Então, começar a olhar também para, né, onde que eu estou comprando minha calça jeans, um pão, né, tudo aquilo que a gente necessita, e começar a fazer escolhas mais conscientes, né, e entender que essa pequena ação ela vai ajudar, no caso de ter uma oferta maior, e que isso consiga também se equalizar para que fique mais acessível na questão econômica, né? Então pensar não só no produto que você está vendo ali na sua frente, mas sim a origem dele também. Exatamente. Né? Isso... Ou escolher empresas que possuem selo verde, que toda a história dela está envolvida realmente com preservação. Porque às vezes passa um falso marketing verde, onde a empresa ela cometeu algum problema, né, no meio ambiente, algum crime ambiental, e ela precisa recuperar, então ela tem que fazer a reposição desse recurso, só que aí ela faz isso e faz um marketing em cima, olha, tantas árvores plantadas, ou então, olha, a gente faz um produto com material reutilizado, então, mas aí ele tá, na verdade, ela não está fazendo por espontânea, né? Ela não foi espontânea naquela vontade de fazer o bem. Ela está fazendo em cumprimento de ele está ressarcindo o meio ambiente, né? De alguma coisa que ela fez. Bom, então acho que a gente já chegou num ponto aqui que seria falar um pouco da questão do consumo, né? Que a gente hoje em dia vive numa sociedade que é voltada para o consumo, né? E então, justamente, né, a gente já tocou uma parte, né, pensar da origem, de onde vem esses produtos, a empresa por detrás, mas também, então, quais são esses desafios numa sociedade que é totalmente voltada para esse consumo se tornar mais sustentável? Eu vejo desafios enormes mesmo nesse sentido, né? Falando de consumo especificamente, a gente nunca vai deixar de consumir, né? Então, a gente como eu posso dizer, a gente incriminar, vamos dizer assim, o consumo e se colocar como consumista é algo que mais repele do que ajuda a gente chegar no que a gente deseja enquanto a sustentabilidade, né? Mas aí a palavra consumo consciente é justamente isso que a gente vem conversando. De onde vem aquilo que eu estou comprando, né? E a gente entender que a gente, quando compra um produto que veio de uma cadeia que ela é impactante, a gente é corresponsável por aquilo tudo, né? E quando a gente passa a ter consciência daquilo, a gente tende, né, e é o que a gente deseja, que a gente faça escolhas mais sensatas. Então eu vejo que os principais desafios moram na questão da informação, como a gente está fazendo aqui, né? A educação, a tomada de consciência, mas nada disso vai ter resultado prático se a gente não transformar isso tudo em ação, em atitude, né? Então o incentivo é muito importante, a fiscalização é um ponto muito importante. A gente tem aí a questão, né, das legislações, normas e etc., que é o que vem de cima para baixo, mas é importantíssimo que a gente também faça a nossa parte de baixo para cima. E quando nós estivermos fazendo, que essa fiscalização venha não só de uma forma punitiva, mas também socioeducativa, num primeiro, segundo e terceiro momento, para depois sim caminhar para as punições. Porque antigamente a gente não usava cinto de segurança, né, capacete. Mas à medida que foi se fiscalizando e punindo, hoje já virou um hábito. E a gente precisa urgentemente incorporar novos hábitos em relação a vários aspectos do nosso dia a dia, senão realmente a gente está transformando o nosso espaço num grande lixão e num deserto. Com certeza. Eu também acredito que seja uma questão de construção de hábitos. Porque, na verdade, as pessoas, quando você fala assim, você é consumista, a pessoa geralmente ela não se põe no lugar de um consumista. Não, imagina, eu só compro minhas coisinhas. Nem tem dinheiro para ficar consumindo, né? As pessoas até acreditam nisso. Só que o que acontece? O mercado, ele é lei da procura e da oferta. Então, o que acontece? A partir do momento em que um novo produto saiu e ele tem saída no mercado, eu usei o exemplo uma vez do álbum de figurinha da Copa.
Que aí legal. quando você tem um alto consumo daquilo, em todo lugar começou a vender. Na banca de jornal, na farmácia, em todo lugar você achava figurinha para comprar. Então, por quê? Porque existe uma procura. Então, eu vou começar a produzir para poder vender, comercializar. Então, quando a gente fala do dia sem carne, por exemplo, mas uma vez na semana eu não consumir carne, o que isso vai impactar? Só que aí são 8 bilhões de pessoas no planeta. Sim. E aí a gente pensa assim, um dia sem carne, numa semana de 7, a gente tem 52 semanas no ano, então você já imaginou que são 52 dias no ano que 8 bilhões de pessoas deixam de consumir o material que ela consome todo dia? Então assim, mas o que isso impacta em grande escala? Você tem uma redução do consumo da carne, logo vai ser economicamente inviável ficar produzindo em grande quantidade, e aí você deixa de utilizar a quantidade de água que você usa, né, para produzir 1 quilo de carne, você deixa de desmatar áreas para fazer pasto, para produzir mais carne. Então, quando o consumo reduz, a gente tem um impacto reduzindo também, porque deixa de ser economicamente viável ficar produzindo em grande quantidade. Então, esse é o primeiro passo. Uma situação que parece boba, você acaba impactando em grande quantidade quando mais pessoas têm essa consciência. Então, dentro dos hábitos, é muito difícil mudar um hábito. Por exemplo, quem já tentou parar de roer unha sabe quão difícil. Parar de fumar. Então, hábitos, eles têm que ser construídos aos poucos. Hoje não consegui. Amanhã tentar de novo. Ou então assim, essa semana eu não consegui não consumir tal produto. Tudo bem, na próxima eu vou tentar, amanhã eu tento de novo e assim por diante. Então, é uma questão de construção de hábitos, realmente pensar e reduzir o nosso consumo e consumir mais conscientemente. Muito legal, gente. Eu peço licença então, porque a gente vai dar uma pausa e logo mais a gente volta. Não sai daí.